Olá pessoal, aqui é o professor Dantas. Nós vamos dar prosseguimento à disciplina de banco de dados. Para isso, nós vamos abrir a interface gráfica, né, do MySQL Workbench para nós trabalharmos. Primeiramente, antes de nós criarmos o banco de dados propriamente dito, nós vamos fazer uma modelagem e, seguindo essa modelagem, a gente cria o banco de dados, ok? Abrindo o MySQL Workbench, do lado esquerdo nós temos essa opção de modelos, que tem um ícone de fluxograma, tá? E aí a gente clica aqui no mais, ao lado de Models, né? Clicamos aqui no mais. Bom, para nós organizarmos os nossos objetos aqui no nosso banco de dados, a gente vai dar um nome para esse esquema. A gente vai criar um esquema e dar um nome para ele. E embaixo desse esquema, dentro desse esquema, nós vamos organizar os objetos que nós vamos criar aqui nessa modelagem. Então aqui nessa aba está escrito MyDB, nós vamos clicar duas vezes e vamos dar um nome para esse esquema. O nome desse esquema será empresa. Feito isso, eu vou aqui em Save, salvar o modelo, salvar aqui na área de trabalho, vou colocar o nome desse esquema de empresa e vou salvar. Pronto, salvei o meu esquema. Feito isso, eu vou criar agora o meu diagrama. Dou duplo clique. Bom, aqui nessa tela de criação de diagrama, né, nós temos uma área de trabalho, onde nós vamos criar o nosso diagrama com as tabelas e os nossos relacionamentos. Aqui está o esquema que nós criamos com os objetos, né, com alguns objetos que nós vamos criar outros. E aqui nós temos os botões que nós vamos utilizar para criar esse diagrama. Um deles é esse aqui no meio, que é o Place a New Table, né, para nós criarmos tabela. Eu clico nele, vou aqui na área de trabalho, clico para criar uma tabela. Agora eu vou dar um nome para essa tabela. Nesse nosso diagrama nós vamos criar duas tabelas. Uma tabela chamada funcionário e uma tabela chamada departamento. E aí nós faremos o relacionamento entre elas. Ok? Então nesse primeiro momento nós vamos criar a tabela funcionários. Eu vou dar um duplo clique. Ele vai abrir as propriedades dessa tabela. Table name, eu vou dar o nome de funcionário. Ok? Beleza. Aqui embaixo, o nome da coluna, né? Tem nome da coluna, tipo de dados, algumas propriedades dos atributos, né? E aqui embaixo em coluna name, eu vou dar duplo clique e vou dar um nome para uma coluna, para a minha primeira coluna que eu vou criar nessa tabela, né? Ou primeiro atributo. Automaticamente ele colocou o que? ID funcionário, que é o que vai identificar de forma única esse funcionário, né? De forma exclusiva esse funcionário. Eu posso permanecer com esse ID funcionário, eu posso colocar outro nome. Eu vou colocar outro nome, vou colocar code underline func, ok? Posteriormente eu vou escolher o tipo de dados. O tipo vai ser inteiro. Eu vou colocar aqui que ele vai ser uma APK, ou seja, primary key, vai ser uma chave estrangeira, uma chave primária. Quando eu cliquei aqui, automaticamente apareceu uma chavezinha aqui na tabela, né? Ao lado do atributo, ou podemos dizer na coluna. Vamos dizer que ele é not null, ok? Que não pode ser nulo, precisa preencher um valor. E vou colocar aqui que é auto-incremental, ou seja, cada objeto que eu for criando nessa tabela, cada funcionário que eu for criando, ele já vai atribuindo um código para esse funcionário de maneira automática. Criei código funcionário, agora eu vou dar um nome. Aqui embaixo eu clico duas vezes e vou criar uma nova coluna. Por coluna nome, né? Ou atributo nome. O tipo vai ser varchar e o tamanho de 45 caracteres. Vou aplicar aqui o not null para não ser nulo. Vou criar um outro atributo aqui, idade, do tipo inteiro.
Olha, cliquei 2 vezes aqui no tipo de dados, né? Ele abriu essa caixinha, eu vou clicar aqui na seta, escolho a opção inteiro. E vou colocar a opção também Not Null, tá? E vou aplicar o atributo sexo também aqui na minha tabela. Só que ele criou um tipo de dado varchar com o tamanho 45. Cadê? Opa! Ele criou? Não. Eu não finalizei aqui. Vou criar de novo. Sexo. Ok? Varchar 45 é muito grande. Então, vou colocar aqui char do tamanho 1 para ser M ou F. Eu vou colocar Not Null também. Beleza? Pronto. Vou fechar aqui essa aba. E aí nós criamos a tabela funcionária com código funcionário do tipo inteiro. Vai ser uma chave primária. E aqui os atributos. Nome do tipo varchar, idade do tipo inteiro e sexo do char. Ok? Vamos criar agora uma outra tabela chamada departamento. Eu clico aqui nesse botão, New Table. Clico aqui, ele vai criar uma outra tabela. Eu vou clicar 2 vezes. Nome da tabela, eu vou aplicar e vou dizer que o nome dessa tabela é departamento. Ok? Beleza. Nesse departamento, eu vou clicar 2 vezes aqui e vou colocar um código departamento para identificar de forma única, né, esse departamento. Código departamento vai ser do tipo inteiro. Vou aplicar aqui primary key, chave primária. Já veio uma chavezinha amarela para cá para o atributo, né, ou para a coluna. Não pode ser nulo, então eu marquei aqui not null. E também vai ser auto incremental. E a única coisa que eu vou aplicar aqui também é criar uma coluna chamada nome do departamento, que também não pode ser nulo. Eu vou aplicar aqui o not null. Vai ser varchar, né, que vai receber 40 caracteres, e 45 caracteres vai ser o tamanho que ele pode receber, no máximo. Beleza? Vou fechar aqui. Pronto. Nesse momento nós temos aqui uma tabela funcionário e uma tabela departamento, mas ainda não temos o que? O relacionamento entre elas. Vamos lá fazer a normalização. Eu digo aqui que um funcionário pode estar ele está lotado em um departamento. Um funcionário está lotado em um departamento. Em um departamento estão lotados quantos funcionários? Um ou vários funcionários. Ou seja, aqui é N, né? Então, nós temos uma relação aqui de 1 para N. Tá? Departamento 1, funcionário N. Então, nesse caso, a regra diz que o atributo-chave da tabela que tem a normalização 1 vai para dentro da tabela que tem a normalização N. Ou seja, código e departamento vai para dentro da tabela funcionário. Ok? Então, nós vamos criar mais uma coluna chamada código departamento dentro de funcionário. Dá o duplo clique. Vamos criar aqui essa nova coluna, né? Code depart. Vai ser do tipo inteiro. E também não pode ser nulo. Beleza? Então aqui, ó, criei aqui o atributo código departamento, tipo inteiro. Ok? Beleza. Só que ela vai ser uma chave estrangeira, porque ela pertence à tabela departamento. Se ela é uma chave estrangeira, eu tenho que configurar esse atributo aqui como chave estrangeira, como foreign key. Então eu vou aqui, ó, na aba aqui embaixo, foreign key, clico nela. E aí eu vou dar um apelido, um nome para essa chave, né? Para essa chave estrangeira. FK, vou padronizar, tá? Podia ser qualquer outro nome, mas vou padronizar colocando FK de foreign key, code, underline, depart. Pronto, esse aqui, eu apliquei um apelido para essa chave estrangeira. Eu tô na tabela funcionário, né? Essa chave estrangeira faz referência a que tabela?
tabela departamento. Perceba que ele já fez até a ligação aqui, tá? Na tabela funcionário, qual é o atributo que a gente recebe, que é a chave estrangeira? Essa aqui, ó, código de departamento. Eu estou na tabela funcionário e estou dizendo qual é o atributo desses aqui que é a chave estrangeira. É esse que eu acabei de criar, código de depart, na tabela funcionário. E ele está fazendo a que coluna na outra tabela, que é a tabela departamento? Está fazendo referência a essa coluna aqui, ó, código de departamento. Tá? Recapitulando, eu dei um nome, um apelido para essa chave estrangeira. Está fazendo referência a que tabela essa chave estrangeira? Está fazendo referência à tabela departamento. Dentro dessas colunas aqui no código funcionário, qual é a chave estrangeira que eu criei? Essa aqui, né? Eu clico, código departamento, e ela está fazendo referência a que coluna na outra tabela? A coluna código depart. Pronto. Vou fechar aqui essa aba. Perceba, olha, que foi feito o relacionamento aqui, ó. Só coloquei o mouse, a seta do mouse em cima, ele já identificou aí de verde o atributo, né? A chave estrangeira, código depart em funcionário, fazendo ligação com o código depart em departamento. Nós fizemos o relacionamento. Percebo que aqui a chave estrangeira ela está com uma cor vermelha na tabela funcionário. E outra coisa, a representação da normalização aqui, ó, não está 1 e nem N, né? E está usando aqui a representação pé de galinha, tá? Que tem esses dois traços que representam 1 e o N representa o pé de galinha, tá? Então, relacionamento de 1 para N, ok? Então, aqui nós terminamos de fazer o diagrama com essas duas tabelas. Nós vamos pegar essas duas tabelas agora e jogar lá para montar o banco de dados, criando agora, né? Saindo do diagrama e criando agora as tabelas via SQL no banco de dados. Beleza? Até o próximo vídeo, então, e a gente se encontra. Um abraço.